Nós estamos aqui no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, onde um grupo de pesquisadores realizou um estudo que traz dados alarmantes, dados verdadeiramente assustadores sobre a contaminação por agrotóxicos no Ceará, em particular a contaminação resultante da pulverização aérea de agrotóxicos. Esse grupo de pesquisadores se debruçou sobre a realidade de trabalhadores rurais da região da Chapada do Apodi e constatou, entre outras coisas, que a possibilidade de desenvolvimento de câncer nessas pessoas, nesses trabalhadores, é 27 vezes maior do que uma pessoa que não está exposta aos agrotóxicos. Acompanhe a conversa que nós tivemos com os pesquisadores Ronald Feitosa e Roberta Germano, aqui do NPDM, que vão contar um pouco sobre a experiência, como é que essa pesquisa se desenvolveu, e também vão falar um pouco da gravidade do quadro de contaminação por agrotóxicos em decorrência da pulverização aérea no Ceará. Eu sou o professor Ronald Feitosa Pinheiro, professor livre-docente pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, professor associado 4 da Universidade Federal do Ceará e coordenador do Laboratório de Citogenômica do Câncer da Universidade Federal do Ceará. Sou Roberta Tayane Germano de Oliveira, sou doutora em Ciências Médicas aqui pela Universidade Federal do Ceará também e atualmente sou funcionária da universidade e pesquisadora de pós-doutorado no Laboratório de Citogenômica do Câncer. A primeira publicação científica desses resultados dessa população da Chapada do Apodi que estava exposto ao agrotóxico por pulverização, 2011, 2012, 2013, essa população a gente publicou inicialmente numa revista importante, que é Environmental Toxicology, uma revista publicada, muito de alto nível, PubMed, fator de impacto bom. E nós mostramos naquele momento, em 2021, 2022, com a tecnologia que nós tínhamos, que era a expressão gênica e citogenética, que o DNA estava alterado. Que a expressão de genes que corrigem o DNA quando ele está lesionado, elas estavam alteradas, reduzidas principalmente. Ok, primeiro resultado. Qual é o grande ineditismo que a gente tem de resultado agora? É porque nós conseguimos trabalhar numa tecnologia que se chama sequenciamento de última geração, Next Generation Sequencing, em que você é capaz de ler o DNA da pessoa na mesma região mais de 1000 vezes, por exemplo. E aí você detecta mutações genéticas que podem predispor ao câncer. E o que é importante frisar? Esses resultados saíram apenas há 96 horas, sexta-feira. Os resultados finais, após uma análise muito aprofundada e muito séria. Por quê? Porque a análise que a gente fez, ela é uma análise que usa uma metodologia descrita apenas em 2022, que é a análise de oncogenicidade de uma mutação, para dizer se essa mutação é realmente indutora de câncer. Isso é que é importante. Então, esse é o grande tchan da novidade, primeiro pela tecnologia, porque uma tecnologia de sequenciamento de última geração não há discussão na medicina. No mundo, em qualquer lugar, é a melhor metodologia que existe para você mostrar uma mutação no DNA. Isso é indiscutível. Tá? Primeira coisa, primeiro ineditismo. Segunda coisa, esse critério de oncogenicidade. E terceiro elemento, é o primeiro estudo no mundo, isso também é discutível, que avalia mutações possivelmente indutoras do câncer, na verdade já indutoras, porque já são descritas, em indivíduos expostos ambientalmente, mas que não têm câncer ainda. E aí é o grande tchan dessa pesquisa. Por quê? Porque você consegue tentar puxar o indivíduo dessa exposição ambiental e protegê-lo ao nível do possível. Porque entenda, você tem uma mutação como essa, você passa 30, 40 anos com ela, até que uma hora ela dispara e se transforma num processo cancerígeno, num processo neoplásico. É interessante a gente até comentar um pouco o que é a mutação, O agrotóxico é um produto químico. E como vários produtos químicos, ele vai acabar lesando o seu DNA. Então, o que a gente procurou? Exatamente esses danos causados por esse produto químico no DNA. E a gente acabou encontrando danos que só são encontrados em pessoas que têm um câncer na medula, como o professor Ronald falou,
E o nome desse fenômeno, a gente vai falar um pouco mais dele, que a gente chama chip. E eu gosto de falar que isso realmente é um chipzinho, que é como se ele fosse introduzido no seu DNA e vai te acompanhar pelo resto da vida. Então, uma vez que você tem essa mutação, você sempre está correndo risco de ter um câncer de medula. E é uma mutação que acabou sendo causada por um produto químico, no caso, o agrotóxico, né? Perfeito. Portanto, eu posso dizer claramente, bom, primeiro, existe uma relação clara entre o uso de agrotóxicos e a eclosão de casos de câncer, Sim. né? Isso é uma associação Essa associação é pacífica, possível, digamos assim, pacífica. de ser feita, né? Isso. No estudo de vocês, a gente tem como falar em termos de ordem de grandeza, ou seja, olha, naquele universo nós identificamos que os casos de câncer são tantas vezes mais frequentes do que em outras regiões. É possível Vamos lá. Na verdade, do primeiro momento que as coisas eclodiram na Chapada do Apodi, 2011, 2012, 2013, são diversos os casos de neoplasias descritos na região, principalmente em agricultores. Isso pode pegar qualquer censo, né, do estado do Ceará, que você vai ver isso com facilidade. Mas em grandeza, para você entender, olha a profundidade desse resultado que nós temos há apenas 96 horas. É assim, as mutações, você tem um câncer, vou voltar e associar de novo. É mutação, fator ambiental e acaso, os 3 fatores. Então o acaso pode induzir uma mutação no teu DNA? Pode. Se você pegar indivíduos de 45, 50 anos de idade e for atrás dessas mutações comprovadamente cancerígenas, by chance, ao acaso, você vai encontrar na população mundial de 100 indivíduos, um com alguma mutação. Ou seja, 1% de mutação. Qual é o grande elemento dessa pesquisa? É que esses agricultores, que também possuem idade entre 45 e 50 anos, a mediana de idade, o percentual que nós encontramos de mutação vai para a casa de 27%, se eu usar critérios extremamente estritos. Mas se eu quiser facilitar os critérios ainda de análise de mutação, isso pode chegar nos indivíduos mais idosos a 80%. Ou seja, o indivíduo exposto, sem os cuidados, sem o EPI, tá? Que é a grande maioria desses nossos grupos, né, desses agricultores, eles têm mutação que vai de 27% a 80%, entre aspas, no seu DNA, que são mutações cancerígenas. Agora, o mais bonito dessa pesquisa, esses indivíduos estão com câncer agora, Dr. Ronald? Não. Não. Até onde sabemos, tá? Nós estamos tentando fazer o segmento deles. Mas, você saber que você tem uma mutação como essa, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o fator ambiental para proteger o agricultor. Então, do ponto de vista de grandeza, se você tem 45, 50 anos, você e mais 100 indivíduos aqui, 1%, apenas um indivíduo vai ter uma mutação como essa que nós detectamos. Quando a gente vai para os agricultores, está na casa de 27%. Podendo chegar a 80%. Podendo chegar a 80%, a depender da idade do ponto de corte. Perfeito. Isso é alarmante. Que é exatamente o que o Dr. Ronald falou, né, anteriormente, que eles têm a mutação e eles têm uma chance grande de desenvolver câncer no futuro. O que a gente quer estudando essa mutação? Retirar a exposição desse indivíduo para que ele não desenvolva a doença futuramente, porque a chance dele desenvolver é bem maior. Professores, nesse estudo, vocês conseguem ter algum tipo de parâmetro que possa identificar os riscos decorrentes, por exemplo, de práticas como a pulverização aérea? Porque uma coisa são os trabalhadores que estão ali naquele contato, direto com o agrotóxico. A pulverização aérea, a gente tem deriva, a gente tem uma dispersão, né, das moléculas que é meio improvável. Tem alguma... Vamos lá, isso é bastante importante isso que você fala. Primeiro, esse grupo de agricultores que nós estamos falando, que são 57, 58 indivíduos, todos foram submetidos à pulverização aérea, porque em 2011, 2012, 2013, isso era prática comum na Chapada do Apodi. O estudo foi feito em 58. 58. Veja bem, há um gasto de quantos mil reais? 200 mil reais? Não, 300 mil reais, tá? Para vocês terem noção também porque é que não é feito normalmente. Porque isso é verba de pesquisa nossa, patrocinada pelo CNPq e pelo Ministério da Saúde. Isso é importantíssimo de ser enfatizado. É uma parte da FUNCAP.
uma parte pequena da FUNCAP. Então, esses indivíduos eram pessoas que estavam expostos à pulverização aérea. Talvez isso explique o processo de disseminação. E mais do que isso, muitos relatam que tomaram banho de agrotóxico enquanto estavam na lavoura. Isso também é muito importante. Por quê? Porque não tem como você controlar isso. Com drone controla. Não controla. Você não consegue controlar o ar. Nós estamos falando de previsão climática. A gente sabe que o clima, por exemplo, o vento, ele segue a teoria do caos. Em um segundo ele muda completamente de eixo, de um norte-sul, leste-oeste. Isso é capaz de derrubar um avião, por exemplo. Tá? Então você imagina um drone lá em cima aplicando. E outro fator importantíssimo, que eu não sei se vocês sabem, a cidade de Limoeiro do Norte tem o seu lençol freático contaminado com um agrotóxico importante denominado glifosato. Quem está dizendo não é o professor Ronald, não. Pode ir na UOL, pode ir em diversas publicações, porque já foi comprovado glifosato. E tem uma publicação de um pesquisador que trabalhou com a Raquel Rigoto, que eu não me lembro o nome dele, foi aluno de doutorado dela, que ele mostrou, está publicado também, uma revista, se não me engano, é Neoquímica, com o glifosato no lençol freático. O senhor me contava antes da entrevista. E por que o lençol freático é importante? Porque quando você joga no ar, no vento, a dispersão é muito maior. Talvez o lençol freático esteja associado a isso. Vai ser absorvido pelo solo, vai para o lençol freático da mesma forma, né? Antes da entrevista, o senhor me falava que a opção para o trabalho ser feito na região do Apodi, Limoeiro do Norte, se devia a uma constatação da professora Raquel Rigoto de que havia um quadro atípico, digamos de diversas assim, neoplasias de tireoide e outras neoplasias, exato. E isso aqui levou a equipe de vocês a se debruçar sobre aquela realidade. Sobre aquela região. Tá. E a gente conta no primeiro momento, abre o estudo da Marília, talvez, para mostrar. A gente conta naquele primeiro momento, usando a tecnologia em 2011, 2012, que era de expressão gênica e de citogenética, Real-Time PCR, que era o que nós tínhamos disponível, né? Que genes que devem corrigir a lesão no DNA, eles estavam downregulated, eles estavam com a expressão diminuída. Então, se você tem uma lesão no DNA, tem uns soldadinhos do DNA que vão lá e corrigem. Tentam corrigir o DNA. Eles estavam com a expressão reduzida. Isso já foi alarmante em 2021, 2022, né? Porque vocês podem assim perguntar, mas que coincidência, professor. Você está mostrando esses resultados agora na sexta-feira, quando vem a pulverização aérea. Não, foi tudo acaso, na verdade. Olha que coisa impressionante, né? E aí, quando a Roberta mesma, deixa eu falar, doutor Ronald, e agora? Eu digo, não, ela mesma lembrou e está tendo a história da pulverização. Seria importante a gente influenciar isso. E, na verdade, eu não quero influenciar, eu quero mostrar a verdade. Uhum. Quem trabalha com pesquisa, trabalha com verdade. Não tenho qualquer viés político, tá? Mas a gente tem que intervir para a sociedade ser cada vez melhor, né? E mais protetora. Então, por exemplo, não sei se você vai conseguir ver aqui. Se você olhar aqui esse gráfico, por exemplo, esse é um dos genes que corrige o DNA. Certo. No caso CSB. OF São os três grupos de trabalhadores. são os três grupos de trabalhadores. Esses dois aqui são grupos de indivíduos que estavam expostos a agrotóxico. Esse aqui, não. Olha como a mediana é muito maior de ação dele do que os outros que estão reduzidos. E aí você vai olhando em todos os grupos. Olha aqui, exposto, olha como o gene estava downregulated, menos expresso, e não exposto. Isso porque é um agricultor que já largou há 10 anos. A agricultura orgânica era um grupo que tinha abandonado há 10 anos. Né? Mas que, para nossa surpresa também, nem tanto. Também tem mutações, chip. Por quê? Porque é um processo, estou falando de 30, 40, 20 anos. E nem só isso, né? A gente cai também na contaminação do lençol freático, porque o pessoal da agricultura ecológica não utiliza mais, eles continuam utilizando a água da região, o solo da região, então tudo isso... E aí olha que assustador, mas sem querer ao mesmo tempo assustar as pessoas de Limoeiro do Norte. Você está bebendo água do lençol freático, que tem glifosato. E se você nasceu com a mutação genética, já, do teu pai e da tua mãe, aí é que o fenômeno neoplásico pode eclodir ainda mais cedo.
que aí a gente está falando de mutações germinativas, né? As mutações que nós pesquisamos são mutações somáticas, ou seja, mutações adquiridas no curso da tua vida. E nós estamos mostrando pela primeira vez, e isso é inédito, isso é ineditismo, que o fator ambiental está associado. Isso nunca foi demonstrado, a gente sempre acreditou. Aí você pode dizer, mas professor, como? Eu estou te dando grandezas. 1% que é esperado, a gente encontra de 27% para cima de mutações. Tanto as mutações somáticas quanto as germinativas, que são aquelas que a pessoa já nasce com ela. Mas as germinativas a gente nem pesquisou. Só as somáticas. Só as somáticas. Porque o que é que você quer mostrar? Não é que eu queira mostrar, eu queria ver se a exposição ambiental era capaz de aumentar o percentual. E simplesmente você pula de 1% para 27%, podendo chegar a 80%. Essa é a grande ideia, né, Felipe, que você precisa... Perfeito. Até a gente ficou surpreso porque a gente esperava um aumento sim, mas um aumento eu esperava de 10%, 10%, eu né? esperava 10%, 15%. 27% não. Né? Então, e volto a lhes dizer, é assustador, volto a lhes dizer, com parâmetros técnicos definidos apenas em 2022, que são parâmetros ainda mais restritos. Porque se a gente for utilizar parâmetros mais abertos, né, Roberto? Isso chega nos 80 facilmente. Fazer nosso próximo passo. A gente deve apresentar isso no nosso congresso de síndrome mielodisplásica e leucemia aguda, que ocorre na cidade de Roterdã, na Holanda. A gente deve apresentar isso em maio de 2025. E nós começamos a preparar o artigo para esses resultados finais das mutações, porque o outro já está publicado, né? No Environmental Toxicology. A gente quer submeter isso para uma revista de grande impacto que se chama Nature. Por quê? Porque a gente, pela primeira vez, demonstra isso com metodologia de ponta, que é o NGS, Next Generation Sequencing. Perfeito. Professor, o Brasil ele é um grande consumidor de agrotóxicos, né? Inclusive, os maiores do mundo, né? Um dos maiores do mundo, consome, inclusive, substâncias, princípios ativos que são genéricos né? do agrotóxico, né? Isso, que são proibidos em outros países, na União Europeia, por exemplo. A própria pulverização aérea é muito restrita na União Europeia. Como é que vocês avaliam essa assimetria em termos de regulação, né? Por que há essa permissividade tão grande? Como é que vocês refletem sobre isso? Eu acho que isso passa por falta de conhecimento. Passava por falta de conhecimento. Então, assim, a gente sabe da importância do agro para o país, do ponto de vista de PIB, de economia. A gente sabe que tem um agro muito sério, de pessoas que trabalham muito seriamente e honestamente, que exigem EPI, a gente sabe disso. Tem aqueles que oferecem o EPI, mas já não exigem que o seu funcionário tome cuidado. Não tem fiscalização. Né? Não tem fiscalização. E aí isso acaba dificultando. E tem o que mais assustador, a agricultura familiar, que são as pessoas que usam, que compram na bodega e fazem a tal da multimistura dos agrotóxicos. E aí o que acontece? As pessoas iam usando, até que a sociedade começa a pagar um preço. Câncer. Como câncer? E tratamento de câncer é caro. Vocês não têm noção, mas um paciente com leucemia aguda pode custar para o governo do estado, em 3, 4, 5 meses, mais de R$1 milhão de tratamento. Então, até onde vale a pena você gastar tamanho valor para uma pessoa que, infelizmente, tem uma leucemia aguda, que não responde ao tratamento, e se você jogasse esse 1 milhão, se você jogasse R$100 mil na prevenção, isso seria muito mais efetivo, além de evitar com que o indivíduo tenha uma leucemia aguda. Então, os gastos com leucemia aguda são absurdos. Basta você olhar quais são os hospitais que verdadeiramente querem tratar a leucemia aguda. Quase nenhum. Com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Tá? Então, o preço é muito caro. Então, a minha explicação para isso é a falta de conhecimento. Era a falta de conhecimento. Porque estudos como o nosso vão começar a aparecer. Eu acho não, nós somos o primeiro do mundo. Eu já disse para a Roberta que não tem como não sermos. E nós vamos fazer essa mesma metodologia futuramente, em 2025, aonde? Em Santa Quitéria. Por quê? Urânio. Exato. A gente acha que o urânio é um potencial candidato a induzir os chips,
que são essas mutações que entram no DNA e ficam, e que te levam lá na frente, depois de 20 a 30 anos, a desenvolver um câncer de medula óssea. Então, assim, acho que o que a gente pretende não é vamos acabar o agro, vamos acabar os agrotóxicos, Jamais. não. Não A é gente isso. sabe da importância, mas o que a gente pretende é mostrar que existe uma necessidade de melhor Urgente. fiscalização e de uso de novas metodologias. E a pulverização aérea definitivamente não seria o mais ideal diante dos resultados que a gente mostrou de essa agricultores pesquisa- expostos a uma pulverização aérea. E Entendeu? o que é importante é que a pulverização aérea eu considero um absurdo, assim como por drone. E essa população aí toda foi exposta à pulverização aérea. Isso. Isso é muito importante de enfatizar. Por quê? Porque são pessoas 2011, 2012, 2013, né? Inclusive, isso é uma tese de mestrado do Luiz Ivando Pires, que é um hematologista que hoje trabalha no estado do Piauí, né, em Teresina. Então, entendam que existe um conceito muito importante na medicina, que é o conceito de validade externa. O que é o conceito de validade externa? Tá, para essa população que você analisou essas alterações, isso é mundo real? Porque eu poderia estar falando para você de agricultores que usam agrotóxico sem pulverização aérea. Não. Esses foram submetidos à pulverização aérea, como há relatos de tomar banho de agrotóxico Isso. durante a pulverização. Você encontrava cauda tóxica em frutas, né? Encontramos. Tem uma foto de uma banana, inclusive está na tese do Luiz Ivando, a gente pode até procurar aqui. A banana toda com aquele caldo branco em cima que você olha e diz, meu Deus. E eles coletando a fruta E eles sem coletando a EPI, fruta, porque era muito quente, porque eles era se muito incomodavam, quente, passavam mal, não queriam usar EPI. Exatamente. Não existia a fiscalização de tem que usar o EPI lá o tempo inteiro que estiver trabalhando. Essa fiscalização não existia. Né? Por exemplo, ó, isso aqui é a alteração de uma célula cancerígena. Isso aqui é o teu cromossomo, tá? Se eu sair desenrolando o cromossomo, vem um DNA todinho, uma dupla fita. O que aconteceu aqui? O cromossomo 8 quebrou. Olha lá. O que aconteceu nessa paciente? Aqui eu tenho os cromossomos, o DNA, cromossomo 5, o que aconteceu? Quebrou. O tratamento para esta situação é feito com uma droga que custa por mês 30 a 40 mil reais. Já foi bem mais caro. O que eu quero dizer? O que é melhor? Você gastar dinheiro aqui ou você prevenir com R$1.000 antes, ensinando a comunidade o que pode ter contato, o que você não pode ter contato. Agora olha isso aqui. Isso aqui é uma técnica molecular chamada FISH. Eu tenho que ter 2 genes verdes e 2 genes vermelhos, no caso um gene chamado P53. Centrômero do cromossomo e os 2 genes vermelhos. Isso é uma célula normal. Agora olha esta célula. O que é que está faltando? Faltando vermelho. Um sinal vermelho. O que é isso? É uma mutação no gene P53, que é o gene mais importante para te proteger contra um câncer. É o P53, que é o gene mais mutado nos cânceres. Então o que aconteceu aqui? O gene sumiu, foi deletado, foi perdido. Porta aberta para você ter o seu câncer. Que fez tudo, né? Então esses são os nossos sequenciadores. E é nesse equipamentozinho que a gente roda, que a gente fez, né, toda a análise genética dos agricultores. Utilizamos esse que é o MySeq, ele consegue ver todos os genes que a gente pretendia olhar, que são aquelas mutações chip, que vão te acompanhar pela vida toda. E esse aqui consegue rodar todos os genes do corpo humano. Então a gente tem essas tecnologias aqui na universidade e foi nesse equipamentozinho, foi ele que ajudou a gente a encontrar todas essas alterações genéticas dos agricultores.